Oi, amigas, tudo bem com vocês? Tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês. Tô demorando, eu não tô postando. O último vídeo que eu postei não foi em tempo real. Esse também, que eu acho que eu vou postar um antes desse, também não é em tempo real. É vídeo que eu já tinha gravado, tava guardado. E agora eu só tô postando. Como vocês viram, né, do título do vídeo, sim, amigos, meu filho faleceu. Hoje tá fazendo, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas hoje tá fazendo 18 dias que assim foi. E ainda tá difícil pra mim, sabe? Ainda tá difícil falar. Ainda tô vivendo meu luto. Eu achando que eu não ia chorar no vídeo. Mas enfim, ainda tô vivendo meu luto. Não consegui mexer em nada dele aqui no quartinho ainda. Tá do mesmo jeito. Eu vou tentar dar uma resumida pra vocês e vou contar tudo que aconteceu. O Ian, gente, ele nasceu de 38 semanas, mas antes disso ainda tem uma história ainda. O Ian mexia muito, bastante, né? Ele vai dar vários chutes, eu senti ele mexer demais. E era uma coisa que, assim, o meu primeiro filho não fazia muito, que era mexer tanto igual eu mexia. Então era o que me tranquilizava. Aí ele começou a diminuir, mas sempre olhando, sempre. Aí as médicas me falavam que era normal, né? Final, isso fica mais apertado, fica sem espaço. E a gente há muito tempo tava já encaixadinho, né? Já tava cefálico. Então ele tava mexendo menos. Até aí tudo ok. Só que aí um dia, foi na mesma semana que eu descobri, ele diminuiu bruscamente. É assim que fala? Se não for, vai ficar sério. As mexidas dele. Eu percebi, sim. Fui no médico, passei pela médica. A gente escutou o coraçãozinho dele, tava tudo ok, batendo fortíssimo. Só que tava muito pouco a mexida dele. Só que ainda tava mexendo, mas tava bem pouquinho. E eu fiquei preocupada, ainda comentei com o pai dele, né, com o Thiago. Eu falei, nossa vida, se eu notar que ele não tá mexendo, a gente vai na emergência. Porque eu tô achando que ele tá mexendo muito pouco. Mas aí nisso a gente marcou lá a consulta. Oi, meu amor. Vem cá. Dá um oi pro vídeo. Fala oi. Não. Você quer trocar o desenho? Pera aí, não mexe não. Mamãe vai... Voltei. E assim, nem lembro qual parte que eu tava direito. Ah, tá. Aí a gente foi no posto de saúde, a gente passou pela consulta com a médica. Igual eu falei, a gente escutou o coração, bonitinho, tudo ok. E ela falou que eu não tinha com que me preocupar, ele tava mexendo, tava vivo, tava bem. E aí, no mesmo dia, eu marquei ultrassom. Porque aqui a gente vai no hospital, eles não fazem ultrassom assim não. Só se for um caso de extrema urgência mesmo. E como a médica falou que tava tudo bem, então acabou que a gente marcou. Aí isso foi numa quarta-feira. Não, foi numa quinta-feira. A gente marcou. Eu não consegui achar uma clínica que me atenderia no mesmo dia ou no dia depois. Aí na sexta-feira eu não consegui, eu consegui pro sábado. Aí sábado era a quadrilha do Anthony. Aí a gente foi e ia na quadrilha primeiro, que ele tava marcado pra dança horário, eu marquei pra uma hora depois o ultrassom. Aí a gente foi no ultrassom, eu já não tava me sentindo muito bem, eu tava, não sei, eu tava com um sentimento meio estranho, sabe?
Aí a gente pegou e foi, deixei o Antônio com a minha mãe, porque alguns familiares foram assistir ele. Aí deixei lá com a minha mãe, brincando, e a gente desceu pra fazer outra atração, que era no mesmo lugar, no centro da cidade. Aí a gente foi, a gente chegou lá, aí a gente sempre leva, porque a gente sempre fez essa mesma clínica, e a gente sempre leva, tem que levar os anteriores. Aí eu levei todos na atração e eu andava com a pastinha também com meus documentos. Aí a gente foi e chegou lá no ultrassom e a gente entrou pra sala dele, foi fazer e tal, e ele olhando as coisinhas, ele foi me perguntando algumas coisas, falou que foi, e foi um ultrassom com Doppler, tá, gente, pra ver tudo mesmo, os órgãozinhos dele. Aí ele foi me perguntou assim, se eu tava sentindo ele mexer. Aí, gente, nessa pergunta dele, meu mundo desabou ali. Eu já sabia o que viria pela frente, mas eu não queria acreditar. Aí, né, eu falei que tinha sentido e tal, dia que eu tinha sentido, na verdade, no sábado mesmo, eu já não senti nenhuma mexida nele. Então, tipo assim, provavelmente ele morreu no dia anterior da consulta. Que se às vezes eu tivesse conseguido marcar um ultrassom antes, às vezes dava tempo de salvar a vida dele, mas eu não consegui. Aí ele foi e falou, eu não tô conseguindo visualizar os batimentos dele. Tentou mais algumas vezes. E onde era o momento que a gente sempre escutava o coração dele batendo fortíssimo, foi aonde a gente não ficou mais. Ficou em completo silêncio. E ele falou que o Ian não tinha mais batimento. Aí eu não sabia nem o que eu pensava. Aí eu me calei, achava que foi silêncio, só o médico falando. Eu não sabia o que eu pensava. Meu mundo ali desabou total. Aí a gente foi saiu da consulta, né? A gente deve ter ficado sentado lá de fora umas meia hora. A gente sentou no chão e chorou. Foi a única coisa que eu consegui fazer depois que eu saí de lá. Aí depois a gente foi direto de lá pro hospital, né? Minha mãe desceu lá, as irmãs dele, a mãe dele, que elas estavam tudo lá no centro. Nesse dia, inclusive, a gente ia comprar as últimas coisinhas do enxoval que a irmã dele ia dar. A gente já tinha combinado de encontrar ela depois do ultrassom, que eram as coisinhas de higiene. A irmã dele ia comprar, ia dar, aí a gente ia junto pra poder escolher. A gente já tinha marcado de encontrar lá. De lá, a gente foi direto pro hospital, minha mãe levou tudo pra casa dela, veio aqui, buscou as roupas pra mim, que foi a minha mala da maternidade, que já tava pronta. E depois, não, mentira, quem buscou, minha mãe veio buscar as roupinhas do Antônio pra levar pra casa dela. E a minha cunhada veio aqui, buscou minha mala, minha cunhada e minha sogra. Buscou a malinha do Ian, que já estava pronta e levou pra mim. E a mala do Ian foi porque ele tinha que ter uma roupinha pra ser velado. Tinha que ter uma roupinha. Aí, como eu sabia que eu queria levar a máquina, ó, a mala. Enfim, aí a gente já sabia e tal, às vezes me internou lá, constatou que realmente ele não tinha mais batimento, gente, mas eu tava com aquele sentimento assim, eu tava esperando, sabe? Tava esperando ele nascer, antes dele nascer eu tava até mais tranquila, porque eu tava esperando ele nascer, eu tinha esperanças ainda, eu tinha fé que ele ia nascer com o coração lá, batendo fortíssimo, que tinha sido apenas um engano, ou que o coração dele tinha parado por um tempo e depois voltado, mas não foi isso que aconteceu. Aí Yasmin colocou um comprimido em mim, pra mim poder. Elas me induziram o meu parto, colocou comprimido, tudo. Eu cheguei lá, eu tava com 1 centímetro de dilatação já, então ele já tava próximo.
bem próximo. Eu tava com síndrome de dilatação, colocou comprimido de anemia, e na próxima vez que eles vieram olhar, eu já tava com 4. Aí depois do 4, a próxima hora que eles vieram olhar, eu tava com 9. Sofrendo. Eles colocou a gente num quarto sozinhos, né? Por causa do que a gente tava passando. Eu pedi alguns remédios pra dor, porque eu não queria. Gente, eu não queria passar pelo parto normal, sabendo que meu filho tava sem vida. Eu pedi cesárea, não pôde. Que o procedimento é induzir mesmo, parto normal. Porque eu já tava sentindo dor demais pra querer passar por mais dor, sabe? Eu não queria na minha cabeça. Eu queria uma cesárea pra acabar logo com todo o meu sofrimento. Mas enfim, hoje eu vejo que foi melhor normal mesmo, que ele é mais tranquilo em comparação. Mas na hora eu não tava pensando nisso não. Eu queria acabar com o meu sofrimento logo, porque já tava doendo muito. Saber que meu filho tava sem vida dentro de mim. E aí, eu tomei algumas vezes remédio pra dor. Tomei também pra vômito, porque a todo momento eu vomitava também. Quando vinha as contrações, isso foi ficando bem intensa, bem forte. Foi aquela coisa, né? Eu fui no céu e voltei. Porque não é fácil não, gente. Não é fácil não. A gente passa por muita coisa. Mas eu tentei manter a calma. Eu não chamei esse momento nenhum, igual foi no do outro, porque eu tava mais despreparada. No Ian já tava bem mais preparada, já tinha mais ou menos uma noção do que eu ia sentir ali. Que o do Anthony foi normal também. Então eu já sabia o que tava me esperando, então foi mais tranquilo. Eu usei algumas técnicas que foi respirar, né? Fiquei debaixo do chuveiro quente, praticamente o parto inteiro. Depois deitei na cama. Aí ela fez o toque poucas vezes, né? Que às vezes que eles vieram fazer já tava bem evoluída. A última vez tava com 9, daí eu já fui pro parto, pra sala de parto. Lá também fiquei um tempo, eu internei 2 horas da tarde, eu ganhei ele 1h44 da manhã. E nisso eu já tava com alguns remédios pra dor no corpo, né? Porque eles me deram. O meu caso, eles me deram por causa do momento que eu tava passando, que eles queriam evitar que eu sentisse muita dor. Mas não tem como. Não tem como, parto normal não tem como. Na verdade, eles estavam camuflando. Eles estavam me dando remédio pra mim me sentir mais seguro e achar que tava adiantando alguma coisa na minha dor. Mas não tava. Já tava me dando sono. Então, depois que eu fui passando de parto, eu conseguia. As contrações vinha ritmada, uma atrás da outra. E tinha um intervalo curtíssimo ali de alguns segundos, que nesses segundos que a dor parava, eu apagava, dormia. Aí já a dor já vinha, já começava de novo, até que me deu uma vontade imensa de abrir as pernas. Eu fiquei o tempo todo virada de lado, enquanto eu tava deitada na maca. Eu tava virada de lado o tempo todo, e quando veio a vontade mesmo de fazer força, foi uma coisa muito natural, gente. No do outro não tinha sido assim, porque eu já fiquei lá na sala com as pernas abertas, né? Porque a médica ficou o tempo todo lá, tentando fazer ele sair. E no do outro não, foi até a enfermeira que fez, no do Ian não, foi até a enfermeira que fez o meu parto. O médico só apressou no finalzinho mesmo, quando ele já tava espelhando pra fora, e ficou só olhando a enfermeira pra ver o que ela tava fazendo. Ai, gente, é uma vontade muito grande de abrir as pernas. Eu comecei a fazer força, abrir minhas pernas, comecei a gritar, fazer força pra sair. Aí quando a contração vinha, eu dormia. Aí depois, a hora que ela ia, né? Aí quando ela vinha, eu voltava a fazer força. Aí o Thiago pra dançar, ele falava com a cabeça dele, ia, voltava. Foi nisso umas 3, 4 vezes só, e na última força ele saiu. Meu parto, vou considerar que foi um parto tranquilo. Não teve nenhuma interferência, nem nada. Foi bem tranquilo, não precisei de tomar ponto. Só que ele saiu
sem vida, né? Eles perguntam pra gente o tempo todo se a gente quer ter contato. Se não quiser, a gente não é obrigado, sabe? Mas claro que eu queria, gente. Era o último e único momento que eu ia ter com meu filho. Aí eu peguei o colo assim que ele saiu, né? Aí assim que ele saiu, eu não tinha emoção, não. Eu não tive nada, reação nenhuma. Eu tava assim. Eu tava dopada, gente. Tava dopada de tanta remédio pra dor que eu tomei. De tanta força que eu fiz, eu tava assim. Sem reação. E o Thiago, o pai do meu filho, tava do lado assim, sentado. E já começou a chorar. Assim que ele saiu, chorava, sabe? A gente tava soluçando de chorar. Assim que ele saiu. E eu fiquei assim, em choque, paralisada. Eu não consegui chorar, não consegui ter reação nenhuma na hora. Eu peguei ele assim, olhei pra carinha dele assim, gente, que menino mais perfeito. Não tem nada de errado, super saudável. Todo perfeitinho, que coisa mais linda. Ai, tô tentando segurar, gente, mas tá difícil. Aí é assim que ele saiu, eu peguei no colo, a gente pôde ficar um tempo com ele no quarto. A enfermeira perguntou pro Thiago se ele queria cortar o cordão umbilical e ele não quis, estava muito, muito emocionado. E eu cortei. Eu achei o máximo. Era o único momento ali que eu iria ter com meu filho. Então eu quis aproveitar ele o máximo, mesmo que ele tava ali sem vida. Ele já tava um pouquinho, ele tinha cor, mas já tava um pouquinho roxinho. Quando ele tava no meu colo, ele começou a sangrar pelo nariz já. Isso é um sinal já que o corpo já tá... O corpinho já tá pedindo socorro, né? Ele já quer ser enterrado. Mas enfim... Aí ele nasceu 1h44 da manhã, sem vida. Eu fiquei com ele o máximo que eu pude. Tirei uma fotinha dele porque era a única que eu iria ter do meu filho. É claro que eu tirei. Eu tirei a foto. Eu abracei ele muito. Eu nunca acreditei que eu iria passar por isso na minha vida. Aí o hospital me liberou, né? Depois que pegou ele, arrumou. E depois a gente pegou ele mais uma vez. Depois que a gente foi pro quarto, a gente pegou ele mais uma vez. Colocou ele nos braços mais uma vez com a roupinha que eu escolhi pra ele. Se dava pra deixar uma fotinha aqui, tapando o rostinho dele, que já tava bem roxinho. Mas se dava pra deixar uma fotinha dele aqui, dele com a roupinha que eu escolhi pra ele, todo de azulzinho. É a coisa mais linda com o macacão que eu comprei e tava na bolsinha, maternidade. E essa é a primeira roupinha que ele ia usar. Assim que ele nasceu. E foi a roupinha que ele foi enterrado. E assim, gente. Aí depois de lá eu fui liberada, né? A funerária veio, buscou ele, levou ele. E eu fui liberada pra ir poder velar ele, enterrar ele. Eu acho que a parte mais difícil pra mim foi ter visto ele dentro daquele caixão, sem vida, sem eu poder fazer nada por ele, nada. Mas, gente, nenhuma mãe deveria passar por isso na vida. Eu levei o André comigo, porque ele não foi no hospital conhecer, então ele foi no cemitério, no velório. Gente, o tempo todo ele tava tentando abrir o olhinho dele. O tempo todo. E
O Anthony tava entendendo, ele falava. O Anthony vai fazer 3 anos. Ele tava falando pra mim que o Ian tava com o Papai do Céu. E até hoje, se você perguntar ele onde que tá o Ian, ele fala que tá com o Papai do Céu. Isso me conforta um pouco, sabe? O Anthony, meu irmão pegou ele, né, uma hora assim, tava atrás de mim lá no velório. Pegou ele ficou atrás de mim no colo dela. Ele não queria ir com ninguém, mas ele ficou no colo dela porque tava do meu lado, assim. Ele me cutucou assim no ombro e fez isso, me estendeu a mão pra me dar a mãozinha pra ele, meio que me confortando. Eu achei essa coisa mais linda do mundo, gente. Meu filho tem 2 anos, vai fazer 3 anos. E foi muito especial pra mim esse momento. Aqui não. Fala, oi, gente. Oi. Olha como eu sou lindo. Para com isso, vai pra lá. Ô filho, conta pro pessoal. Com quem onde que o Ian tá? Olha lá, ele tava na barriga da mamãe, né? É. Mas com quem que ele mora agora? O Papai do Céu. É com o Papai do Céu, né? É. Então, gente, é isso. Eu ganhei ele com 38 semanas exatas, que foi no domingo. Foi da madrugada, né? Então eu ganhei ele com 38 semanas exatas. Ele provavelmente faleceu um dia antes de eu ir ganhar ele. E a causa da morte dele foi hipoxia. Acho que é isso mesmo. Falta de oxigênio. O coraçãozinho dele não aguentou e parou de bater. Infelizmente. Tá tudo aqui ainda. Não consegui mexer em nada. Vou ver se eu mostro pra vocês. Mas, gente, é uma dor imensurável, indescritível. Não tem como descrever. Os dias vai passando, a gente acha que vai ficar melhor, mas não tá melhorando, tá só piorando. Eu tô sentindo muita falta do meu filho. Eu não tinha planejado a gravidez dele, mas desde quando eu soube ele, eu sempre amei ele. Fiquei muito feliz quando eu soube que estava grávida. E eu não esperava, não imaginava que eu iria passar por isso. Enfim, o vídeo tá muito longo, gente. Eu falei para dar vocês uma explicação e contar o que aconteceu. Mas é isso. E meu anjinho agora mora com Deus. Beijar aquele rostinho gelado, sem vida nenhuma. Oh, gente. Nenhuma mãe tem que passar por isso não, viu? Mas enfim, gente, é isso. Eu acho que eu não vou mostrar pra vocês as coisinhas agora não. Vou deixar para um próximo vídeo. Mas o carrinho dele eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas olha que bonitinho. O nomezinho dele e ó. Ai, gente, que dor, viu? Tô tentando ser forte, eu que tá me dando força ao Anthony. Mas enfim, agora é esperar que Deus me dá o conforto que eu preciso. E é isso. A dor sempre vai existir, meu filho sempre vai existir dentro de mim. Gente, outra coisa, eu tô com muito leite, tá vendo? Meu peito tá cheio de leite. Tô até usando um sutiãzinho, amamentação. Mas meu peito tá cheio de leite.
Não tem ele pra amamentar. Bom, gente, é esse o vídeo de hoje. Espero que assim, vocês tenham gostado. Não é uma notícia muito boa, mas espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal, deixe o like, um comentáriozinho aqui de conforto. E até o próximo vídeo. Tchau.